existe uma separação entre Israel ou entre judeu e hebreu. Os judeus que nós conhecemos hoje, que vivem lá naquela região, né, que se chama de Israel, eles são sionistas, eles são casares, são europeus. Então, eles vêm da montanha dos casares que fica lá naquela região, próxima da Geórgia, aquela parte toda. E eles são nômadas. Eles praticamente não têm território. São pessoas que são como os ciganos, né? Apesar de que serem ciganos, é um termo pejorativo, desculpa para os ciganos. São como os ciganos que, infelizmente, não têm uma terra fixa, apesar de eles terem a origem na Índia, né? Eles não têm uma terra fixa. Os ciganos estão em todo lado, eles são nômadas. Você pode encontrar ciganos na Índia, pode encontrar ciganos lá, aqui em Portugal, tem muitos. Pode encontrar ciganos na França, na Alemanha. Eles não têm uma terra fixa. É semelhante aos casares, aos judeus sionistas que nós conhecemos nos dias de hoje. Eles não têm território fixo. Então, eles viveram em vários territórios do mundo inteiro. E nos anos 30 e 40, com o homem do bigode na Alemanha, eu não posso falar o nome dele aqui, né? Porque as plataformas não gostam de se falar esse nome. O homem do bigode na Alemanha, que seu nome começa com letra H e termina com R, né? Mas não posso falar o nome, já disse, porque aqui não gostam. Eu quando faço os vídeos, não falo o nome dele, vocês sabem por causa das plataformas. O homem do bigode, ele fez uma perseguição contra os judeus. Segundo o homem do bigode, os judeus estavam a controlar a economia do mundo inteiro, então ele quis retaliar. E cometeu aquelas atrocidades que nós já conhecemos, que devem ser claramente condenadas. Ele queria fazer uma limpeza étnica. E ele fez aquilo que se fez aquilo que aconteceu em Auschwitz. E vale também frisar que na Segunda Guerra Mundial não são só os judeus que foram vítimas. Temos vários grupos étnicos na Armênia, na Romênia, de vários países do continente europeu que também foram vítimas de limpeza étnica. Principalmente da Croácia, muitos não sabem disso. Eu acho que eu tenho que criar uma série de vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial. Principalmente da Croácia, cometeram muitas atrocidades. Eles cometeram tantas atrocidades que os alemães tiveram que pedir aos croatas para terem calma. Imagine o Hitler, falei o nome dele, mas pronto, não importa. Imagine o homem do bigode e os alemães terem que pedir aos croatas para terem calma, porque eles estavam fazer, era demais. Estão a entender? Então, eu vou criar uma série de vídeos mais tarde aqui no meu canal para falarmos sobre a Segunda Guerra Mundial. Não se preocupe, vai sair aqui vídeos a falar sobre isso. Mas os croatas, os alemães, eles queriam fazer uma limpeza étnica. E eles atacaram muito os judeus. Os judeus, sofrendo todo esse ataque, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que procurar uma terra para se estabelecerem. Porque eles eram nômadas, eles não tinham, os casares, os sionistas, que são os judeus que nós conhecemos hoje, eles não tinham uma terra fixa. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que procurar uma terra no mundo para se estabelecerem. Existia muita proposta de uma terra no mundo onde eles poderiam se fixar. E para quem está aqui a acompanhar, essa informação é informação pública. Como eu disse, são informações que você precisa de estudar. E existe até um artigo no Wikipedia a falar sobre isso. Tem esse artigo no Wikipedia e o artigo diz assim no título: Propostas de criação de um Estado judeu. Então, isso é informação pública, pessoal. Isso não é uma coisa que está se levantando, não. É informação pública que vocês podem encontrar em livros, podem encontrar nas bibliotecas. E claro, podem ouvir aqui de mim, a partir daqui dessa live e a partir dos meus vídeos e do meu canal. Temos aqui esse artigo escrito no Wikipedia que diz Propostas de criação de um Estado judeu. Aqui, nesse artigo, eles falam de vários territórios do mundo inteiro onde estava para se criar o Estado que nós conhecemos hoje como Estado judeu. Para os judeus, não os hebreus da Bíblia, separem. Para os judeus que nós conhecemos hoje. E um dos lugares
ou um dos territórios, onde estava a se pensar se construir o Estado que nós hoje conhecemos como Israel, é Uganda, em África. O continente africano já foi já teve uma das propostas de se criar o Estado que nós hoje conhecemos como judeu. Uganda, naquela época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, estava nas mãos dos britânicos. Os britânicos é que estavam a controlar Uganda que nós conhecemos hoje, Uganda do Museveni, né? Eles controlando Uganda. E no parlamento britânico tinha vários judeus, né? Assim como existem vários judeus em vários parlamentos do mundo inteiro, né? E em vários governos, né? Como Zelensky, por exemplo, que é judeu. Então, tendo judeus no parlamento britânico, eles fizeram propostas de se criar esse Estado. E, naturalmente, eles tinham que ter o apoio do Reino Unido. Porque o Reino Unido, naquele momento, tinha nas suas mãos pelo menos 1/4 ou 1/5 do território do mundo. Para quem está nos acompanhando e não sabe, o Império Britânico era, naquele momento, a maior potência do mundo. E, em termos territoriais, tinha nas suas mãos 1/4 ou 1/5 dos territórios do mundo. Naturalmente, os judeus poderiam pedir, ou tinham que pedir, aos britânicos uma porção desses territórios, onde eles poderiam se estabelecer depois do genocídio que eles sofreram na Alemanha com o homem do bigode. E Uganda era um dos territórios que poderia se estabelecer o Estado judeu. Felizmente, não se estabeleceu. Felizmente, os britânicos não foram em frente com isso. E também temos os próprios ugandeses, né, que também foram contra, mas claro, eles não podiam fazer muita coisa porque era um Estado vassalo. Se os britânicos decidissem colocar lá, aquilo seria uma resistência, e aquilo que acontece hoje em Israel poderia estar acontecendo no Uganda. Uganda era uma das propostas para se colocar o Estado de Israel. Não se colocou no Uganda, se colocou na região do Oriente Médio que nós hoje conhecemos como Israel.